Boa noite a todos. Já na nossa aula passada aí, nós começamos a ver o contexto aí geral, falando em termos de segurança de informação, e aí a gente terminou ali a nossa aula falando em termos dos princípios básicos, e mais especificamente nas criptografias, né? Em usar as criptografias a fim de garantir aí os princípios básicos da segurança de informação. E aí nós vimos justamente a ideia da criptografia assimétrica sendo utilizada de um modo mais específico. A ideia básica dela envolvida nos processos de autenticidade e de confidencialidade. Como é feito usando a criptografia assimétrica. E aí, só para observar a ideia, você tem que ter alguns cuidados. Quando você fala em criptografar uma mensagem, tem que sempre lembrar que você está falando uma mensagem que será enviada. Por que isso é importante? Porque você também pode pensar em criptografar um arquivo, um conteúdo que você vai guardar no computador para você. Ou seja, que só você queira acessar aquele arquivo. Nesse caso, faz sentido, ou teria justificativa, usar a criptografia assimétrica? Isso é para você? Uma coisa que só você vai ter acesso? Não. Ou seja, é muito mais simples usar aquela criptografia de senha, que é uma criptografia simétrica, porque é só uma senha que você vai usar para criptografar o arquivo, e depois você vai digitar a mesma senha para poder acessar o arquivo. Ponto. É muito mais simples, muito mais prático utilizar essa forma de criptografia. Porém, as bancas elas até podem chegar a mencionar para você essa essência de armazenamento. Mas você já tem que ficar com essa linha de pensamento. Quando ele for falar em comunicação criptografada, ou simplesmente em criptografar, ele já vai contextualizar numa situação de comunicação. Ou seja, vou pegar uma mensagem, um arquivo, um documento, uma informação que eu tenho, vou codificar com a intenção de enviar para outra pessoa. E, ao enviar, eu quero garantir alguma coisa. Quero garantir que só aquela pessoa acesse, evitando que terceiros acessem aquela informação, ou, e aí é uma coisa mutuamente exclusiva, né, uma coisa ou a outra, a princípio, você vai optar, eu quero enviar de modo que a pessoa saiba que realmente fui eu quem enviei. Ou seja, não quer, ao destino receber, ele tem a certeza que realmente aquele documento que ele recebeu em mãos é o que eu mandei para ele. E não alguém que estava tentando se passar por mim ou que acabou falsificando aquele documento. Então é dar essa certeza. É possível garantir os dois princípios, confidencialidade e autenticidade? Sim. Porém, para garantir esses dois princípios, é necessário usar aí dois processos criptográficos ou duas estruturas de chaves. Duas formas diferentes. Por exemplo, nós vimos que para garantir sigilo, quem que tem que ter o par de chaves? Ou seja, eu tenho que criar um par de chaves para quem? Para o receptor ou para o emissor? Se eu quero garantir o sigilo. Então, vamos desenhar para ficar um pouquinho mais simples, né? Estou pensando justamente, eu tenho o indivíduo A que vai mandar uma mensagem para o indivíduo B. E a minha intenção é garantir o sigilo. Eu tenho que criar o par de chave assimétrica. Para qual dos dois? Ou seja, quem vai ter a chave privada? Mais fácil pensar assim, né? Porque é em função da chave privada que se cria a chave pública. Então, para garantir sigilo, é garantir que só uma pessoa veja a informação que o A está mandando. Ou seja, quem vai ter que ter a chave privada é o B. Por consequência, se ele vai ser o cara que vai possuir, ou seja, eu vou criar uma chave privada para ele, eu vou ter também a chave pública para ele. Essa chave pública, ela é criada, mas ela é disponibilizada. Então, esse aqui eu vou disponibilizar para o outro, ou para outros. Então, essa aqui ela é disponibilizada. Enquanto que a chave privada, ela vai ser guardada. Porque só o B pode usar essa chave privada. E ninguém mais além dele. Então, eu precisei criar o par de chaves para o destino. E, de algum modo, o destino vai ter que entregar a chave pública para o remetente, seja usando um meio como certificado digital para disponibilizar, ou seja, diretamente. O B foi lá e entregou, está aqui minha chave pública. De uma maneira bem simples. Então, lembra que essa aqui é aquela ideia que dá para aplicar o conceito do cadeado aberto, como se a sua chave pública fosse um cadeado aberto, que só você tem a chave. Então, nesse aspecto, eu consigo usar essa ideia para conseguir visualizar como que vai ser aplicado essa essência. Já quando eu penso em garantir o autor, ou seja, quando eu tenho um indivíduo, vou colocar aqui, C, que vai mandar uma mensagem para um indivíduo D.
Eu quero agora garantir a autoria, a autenticidade. Quero garantir que a mensagem que você está enviando é realmente dele. Então, quem vai ter que ter o conjunto de chaves vai ser o C. Ele vai ter uma chave privada e ele, em decorrência disso, também vai ter essa chave pública. A chave privada vai ficar guardada com o C. Ele vai guardar. E a chave pública ele vai disponibilizar. E aí o meio, novamente, nesse caso, acaba sendo necessariamente a estrutura da autoridade certificadora. Ou seja, esse par de chaves aqui é um par de chaves que vai ser obtido por meio de certificado digital. Inclusive, falando em certificado digital, estamos lendo uma notícia, tem uma... Está tendo um leilão da Receita Federal das mercadorias apreendidas no Porto de Belém. Está lá, tá com, pelo menos o nome do edital, né? Está Porto Belém. E aí, simplesmente, tem um monte de itens, tanto pessoas físicas podem concorrer nessa licitação, né? Essa modalidade de leilão que ele está fazendo. E também para pessoas jurídicas. Tem alguns itens que só pessoas jurídicas podem ter. E aí, peguei aleatoriamente, né, alguns lá, aí eu olhei lá, lance mínimo R$1.000. Aí eu abri, era um carro. Claro, devidamente apreendido pela Receita Federal, Polícia Federal, em função de algum desvio de conduta básico, né? Ou seja, não está lá nas suas melhores condições, mas é Milão. Então você tem lá vários itens. E uma condição prévia extremamente importante. Só dá para concorrer no leilão se você tiver certificado digital. Então, pessoas físicas podem participar, desde que tenham certificado digital. Para quê? Para comprovar que foi você que foi lá e deu aquele lance. Ou seja, para não criar fakes, como a equipe 2 fez, e ficar fazendo pontuação lá e jogar alguns lances para dar o mais alto. E aí, escolhe um deles para ser o seu depois. Então é para evitar esse tipo de problema que é criado a estrutura da certificação digital. Imaginou se fosse assim a votação, né? Só quem tem certificado digital pode votar? Maravilha. Então, você tem aí uma circunstância básica envolvida. Então, o certificado digital, ele é um meio que eu vou usar para criar, comprar, adquirir essas duas chaves. Depois a gente vai falar especificamente dele. Já nesse primeiro caso, que seria a ideia do sigilo, para fins de sigilo, essas duas chaves, né, o parzinho, pode ter sido obtido por certificado ou não. Eu posso criar isso aqui usando um programinha qualquer para criar a chave pública e chave privada. Eu não preciso usar certificado digital, mas posso usar. Então, entendeu? O precisar e o poder aqui. Já no caso da autenticidade, eu preciso obter por meio de certificado digital. Então, para garantir a autenticidade, tem que ter certificado digital. É a maneira de você dizer. E quem vai ser o responsável por disponibilizar, uma vez que você está vinculando o certificado digital aqui, é a autoridade certificadora. Então, a autoridade certificadora é quem vai disponibilizar a informação através dos seus servidores, os chamados servidores de chave pública. Então, a proposta básica da autenticidade, só lembrar desse aspecto. Por quê? Aí vem a questãozinha lá do acesso dizendo, os dois precisam ter certificado digital? Para poder fazer uma comunicação usando chave assimétrica? Não. Ainda mais, no caso da autenticidade, só o remetente precisa. No caso do sigilo, nem isso. Não precisa ser certificado digital. Pode ser por um uso de chave assimétrica simples, sem ter comprado pelo certificado digital. Então está ali esse detalhe. Como eu vou criar essa métrica para garantir o sigilo? Claro, de novo, a possibilidade de fazer os dois. Quero garantir tanto o sigilo quanto a autenticidade da informação. Aí você olha, opa, para garantir sigilo, quem tem que ter a chave pública e chave privada é o destino. E para garantir a autenticidade é o remetente. Para garantir os dois envolvidos vão ter que ter, cada um, o seu par de chaves. Cada um vai ter que ter uma chave pública e uma chave privada, e o outro também uma chave pública e chave privada. Que em algum momento eles vão ter que informar cruzado, né?
Tanto esse, que seria o remetente, vai falar para o destino, como o destino falaria a pública dele para o remetente. E seria criptografado 2 vezes o documento. Uma para garantir o sigilo e a outra para garantir a autenticidade. Então essas 2 criptografias dependem. A sua prioridade é garantir o sigilo, inclusive de quem é o autor ou não. Para poder dizer com qual você vai fazer a criptografia primeiro. A ordem não vai mudar muita coisa. É só você pensar justamente nisso. Se você quer manter também o sigilo de quem fez. Ou se você quer que as pessoas saibam quem fez. E só queira garantir o sigilo do conteúdo da informação. Então, são 2 criptografias. Você vai ter que fazer 2 vezes o processo, vai ter que usar em cada uma das chaves. Se quiser garantir as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, cuidado com isso. Por quê? A CESP, principalmente, é uma banca que ela vai trazer conceito e ela dificilmente envolve 2 ou 3 passos, 2 ou 3 ações. Ela fala na essência, no conceito. Isso aqui eu faço assim. Então, ela vai cobrar na ideia mais básica mesmo. Ora, um dos 2 vai ter o certificado, ou não, no caso, o sigilo. E quem é que vai estar utilizando o que aí em cada situação é que ela vai pedir. Ou seja, quem usa a chave pública, quem usa a chave privada. E aí, só lembrar aquela da essência. A chave pública, todo mundo pode usar. Ela é pública. A chave privada, só uma pessoa pode usar, porque ela é pessoal e intransferível. Então, é só aquela pessoa que vai poder utilizar essa chave. Beleza? Dúvidas na ideia básica de como fazer a criptografia? Então, aqui, alguns esqueminhas a mais, né? Para só associar a essência, né, de quais chaves são utilizadas aí, complementando aquilo que a gente viu na aula anterior. E aí vamos para o universo de certificado digital. Quando a gente fala em certificado digital, o certificado digital é um caso de uso da criptografia assimétrica. Como a gente viu, dá para usar a criptografia assimétrica sem usar certificado digital. Mas o certificado é um caso de uso. Então, o que é o certificado de uso, o certificado digital? É a aquisição de um par de chaves junto a uma entidade competente. Então, a aquisição de um par de chaves assimétricas, né, só para enfatizar, junto à entidade competente. E aí um detalhe, é o papel de cada entidade. A aquisição, a entidade competente para a aquisição, ou seja, quem vende o certificado digital, você tem várias entidades, entre elas as mais simples e importantes. Você tem a AC e a AR. A AC é a autoridade certificadora. A AR é a autoridade de registro. Então você tem essas 2 entidades mais básicas que você precisa conhecer e, diga-se de passagem, a banca vai se referir a elas apenas pela sigla, principalmente a AC. Então é muito comum que ela chegue na prova e nem fale a autoridade certificadora. Simplesmente vai dizer AC. E você tem que saber que ela representa uma autoridade certificadora. Muito bem, qual que é o papel da autoridade certificadora? A autoridade certificadora é quem basicamente vai gerar o par de chaves. Então ela, colocar assim, pelo grau de importância primeiro, né? Ela gera e vende o par de chaves. Enquanto que a autoridade de registro apenas vende. Ela não gera as chaves. Então aqui uma questão muito perigosa. Quem é que vai criar o parzinho de chaves como entidade oficial e que tenha esse papel? É a autoridade certificadora. A autoridade de registro vende. A ideia dela vender é ela ser um intermediário, um facilitador. Então ela aparece aqui como um intermediário entre a C e o usuário.
Então ela vai estar aí fazendo esse papel de mediadora. Por quê? A exemplo, imagina que você queira concorrer a esse leilão agora, que você viu, opa, vai que tem alguma coisa interessante lá para comprar naquele leilão. Tem um monte de lotes lá e tudo mais. A propósito, é só até amanhã que você pode fazer esses lances. Ah, legal, eu quero, dá tempo. Sim, mas você precisa ter um certificado digital. E aí? Se você for recorrer direto à autoridade certificadora, você não tem ela muito fácil de ser encontrada como instituição física. Tipo, vou lá naquela instituição. Você vai achar ela com sedes localizadas em poucos lugares. Então você vai ter que recorrer a algum lugar mais fácil. Claro, você pode requisitar online. Só que, dependendo do nível do certificado digital, ou a chamada classe do certificado digital, você pode obter o certificado, tipo, rapidamente, ou esperar um bom tempo. E o tempo começa desde o tempo de enviar toda a documentação necessária e eles conferirem essa documentação necessária. E aí que está a finalidade da autoridade de registro. A ideia da autoridade de registro é ter mais pontos de venda. E ter alguém que seja competente, que tenha pelo menos uma fé ali, né? Não vamos dizer fé pública, não é necessariamente público, né? Mas que tenha essa confiança no cara, para que ele possa dizer, olha, autoridade certificadora, vê que tem aqui alguém querendo comprar o certificado digital e a documentação dele está toda ok. Já pode aí antecipar o processo. Ou seja, para evitar ou para encurtar o tempo de enviar toda a documentação, você vai direto na autoridade de registro, a autoridade de registro já vai fazer a conferência e daí vai encaminhar para a autoridade certificadora. Porque quem gera o certificado digital, quem vai gerar o par de chaves é a autoridade certificadora. A autoridade de registro não cria o par de chaves, ela só vende. Então, um cuidado aí que você tem em relação a isso. E algumas autoridades certificadoras são importantes. Por exemplo, a autoridade certificadora mais básica aí é a própria Receita Federal. A Receita Federal, ela vai gerar certificados digitais, inclusive ela tem lá a categoria básica, né? O chamado eCPF e o eCNPJ. Além de outras, né, formas que ele apresenta ali para você. Mas a Receita Federal, ela é uma autoridade certificadora também. Além da autoridade certificadora, da Receita Federal, a Caixa Econômica também faz uso desse serviço. Ela também é uma autoridade certificadora. Juntamente com, por exemplo, o Serasa, a Experian, ele também é uma autoridade certificadora hoje, que também vai emitir os certificados digitais. Embora ele gere certificados digitais bem xing-ling, mas ele gera certificados digitais. Então, ele vende esse produto. Normalmente são os de classe mais baixa que ele oferece. Tem os mais altos, mas não é o forte dele, não. E aí você tem quem vende, por exemplo, Correios. Um exemplo de quem vende são os Correios. Mas não é o único, né? Tem vários outros. Por exemplo, aqui em Cascavel, o Sindicato dos Contadores é uma autoridade de registro. Você vai em muitos escritórios de contabilidade e o próprio escritório é uma autoridade de registro. Por quê? Por uma premissa simples. Toda empresa tem que ter certificado digital para poder declarar imposto de renda, para poder emitir nota fiscal ao consumidor. Então, já é um produto necessário. E aí, toda vez, imaginou o contador chegar lá para o dono da empresa, olha, vamos ter que gerar um certificado digital. Então, você vai lá em tal lugar, ixi, que contador é esse? Eu tenho que fazer um monte de coisa atrás. Então, para simplificar, ele já faz tudo ali. E para ele fazer isso, ele se torna uma autoridade de registro também, para poder vender o certificado, confere toda a documentação do seu cliente, né? Embora que é do cliente dele, e aí ele vai encaminhar. Então, a essência de você adquirir esse par de chaves. E, ao fazer essa aquisição, você vai perceber também o papel de uma outra entidade. Também tem que ter cuidado com ela. Existe uma outra entidade que não vai vender diretamente para você, usuário final, mas que vende para outras autoridades certificadoras. Aí surge o nome da AC Raiz. Quem que é a autoridade certificadora raiz? A autoridade certificadora raiz é aquela que gera certificados para outras autoridades certificadoras. Então ela gera e vende, né, obviamente, certificados para outras autoridades certificadoras.
Então você fala assim, eu quero me tornar uma autoridade certificadora porque eu acho que dá para ganhar dinheiro com esse negócio. Então você vai comprar um certificado da autoridade certificadora raiz dizendo que você pode ser uma autoridade certificadora. Claro que vai ter um custo bem mais alto também por conta disso, né? Ela é a raiz. O Google, por exemplo, ele percebeu que era um custo bastante alto para ele ficar toda hora fazendo registro de certificado digital. A média é de um registro de certificado digital das classes mais altas, ele varia aí de R$ 2.500 a R$ 3.500 cada 2 anos. Agora imagina o Google tendo que gerar um para cada um dos seus produtos. Não, peraí, não está muito interessante, porque você tem lá o do domínio, tem vários tipos de certificado digital. E aí para cada domínio teria que ter um diferente. O Google tem vários domínios. A gente conhece alguns apenas como usuário doméstico, mas o que o Google oferece como empresa é absurdamente grande. Inclusive, vendo uma reportagem, o Nubank foi uma das empresas que foi aí convidada a participar das... É tipo um grupo de trabalho, né, que o Google faz aí normalmente com as empresas. Então são 24 empresas só que o Google chama, vamos fazer aqui tipo esse networkzinho aqui, e são 6 meses de curso, tudo mais, treinamento dentro do Google. Então o Nubank é uma das empresas aí que foi chamada agora para fazer parte disso. Normalmente são startups aí, e o Nubank é uma das startups mais consolidadas aí. Inclusive, se vocês quiserem me patrocinar, eu agradeço bastante, inclusive pelo cartão Platinum, que eu falei, ganhei um cartão Platinum do Nubank, nem sabia que tinha essa porra. Então, simplesmente você tem aí a necessidade de comprar um certificado de uma autoridade certificadora raiz. E foi o que o Google fez. Ele viu que o custo para ele ia ser muito grande se ele ficasse toda hora criando certificado. Então ele falou, vou me tornar uma autoridade certificadora raiz. Afinal, eu sou o Google, eu sou tudo que eu quiser. Então o Google resolveu fazer isso. E aí ele comprou, virou uma autoridade certificadora, que basicamente certifica os seus próprios produtos. Mas ele é uma autoridade certificadora. Então se você for lá olhar o certificado do Google, você vê, certificado por Google. Ou seja, você olha, mas é o Google que está dizendo que ele é ele mesmo? Tipo, eu sou eu. Simples. Claro que alguém ainda tem que estar ali com um poder maior para dizer isso, que é realmente ele que tem essa capacidade de emitir certificado para ele mesmo. E aí entra a autoridade certificadora raiz. Que no Brasil a gente tem aí justamente o principal nome, que é o ICP Brasil. A principal, até em questão de outras matérias. Lá em arquivologia você tem que ver, para um documento ser tratado como um documento, tem caráter público e tudo mais, quero garantir confidencialidade, entre outras coisas, como, por exemplo, trabalhar com digitalização e confidencialidade, eu tenho que usar certificado digital necessariamente do ICP Brasil. Perceba que lá na questão da documentação pública ele ainda restringe qual autoridade certificadora vai fazer isso. Claro que para fins públicos aí existe uma exceção, né? O ICP Brasil ele normalmente não vende para o usuário final. Mas ali é para a questão da própria estrutura de governo. Então aí ele oferece esse tipo de coisa. Então note a importância dessa autoridade certificadora raiz. Existem outras, por exemplo, tem lá a VeriSign. Agora lembro se era com I e com Y. É uma outra autoridade certificadora raiz. Tem a GlobalSat, não lembro, Global... Teve umas compras aí muito loucas, umas fusões aí que mudou alguns nomes. Era CertSign, aí comprou e tudo mais. Então há vários nomes aí que você tem de autoridades certificadoras raiz. A importância é que você busque conhecer algumas delas. Por exemplo, saber que apareceu lá VeriSign, apareceu lá ICP Brasil, realmente é uma autoridade certificadora raiz. Por quê? Para não acessar um site e cair naquela, esse site é verdadeiro ou não? Esse site é o site desta empresa que eu estou querendo acessar? Ou um caso mais específico, esse site aqui é do banco que eu acessei mesmo? Ou será que é alguém que está querendo fazer uma página igualzinha e falsa para eu digitar meus dados ali dentro? Então, para poder verificar isso, você tem que ter noção de quem é que está dizendo para você que aquele site é verdadeiro. Então, conhecer algumas autoridades certificadoras raiz e as autoridades certificadoras, de modo geral, aí buscar ver algumas informações delas, principalmente quando você ficar em dúvidas sobre a autenticidade do site que você está acessando. Então você vai procurar aí, principalmente uma dessas duas de baixo, mas precisa também conhecer a autoridade certificadora raiz.
uma questãozinha que a CESP fez, por exemplo, ela trouxe assim: a autoridade certificadora raiz emite certificado digital para as pessoas do mais alto nível dentro de uma empresa. Não faz muito sentido. A autoridade certificadora raiz gera certificado digital para a outra autoridade certificadora, para que eu possa dizer que você é autêntico. Ou seja, quero ter uma empresa de autoridade de certificação digital. Essa é a ideia. Então tem vários aí, tem, por exemplo, um site que é certificadodigital.com, que gera certificados digitais. Então, o preço normalmente é um preço médio, aí não tem muita variação de preço. Vai variar tipo 5, 10 reais aí na média. Mas é o conjunto que você tem. E ao adquirir o certificado digital, qual que é a ideia? Você vai comprar o parzinho de chaves. Show de bola. E as chaves públicas vão ficar onde? Diga. Você pode, por exemplo, a ideia da autoridade de registro é um facilitador. Esse é um ponto mais fácil para conseguir agilizar o processo, principalmente. Por quê? Se for pegar pelas, por exemplo, Receita Federal, aí você vai ter que mandar a documentação, vai ter que conferir, depois volta. Então tem todo esse trâmite necessário. Claro que em algumas circunstâncias, determinado certificado é exigido. Por exemplo, você quer fazer tal coisa, tem que ser um certificado digital do tipo CNPJ. Tem que ser da Receita Federal. Aí, então eu vou ter que recorrer a ela necessariamente, vou ter que me submeter a esse tempo. O problema é que, historicamente, as pessoas lembram que precisa de certificado digital, tipo, para ontem. Nossa, precisa de certificado digital, para quando? Para ontem. E aí sai desesperado. Por isso que as autoridades de registro estão aí em grande quantidade por conta dessa pressa. E aí acaba sendo gerado os certificados digitais mais rebinha que tem, que é o A1. Que é um certificado mais rápido de se obter, mas também é o mais frágil que existe, em termos de qualidade de segurança. Então, as chaves públicas, elas serão disponibilizadas no servidor de chaves públicas. Para que todos tenham acesso a essa informação. Uma vez que você comprou o parzinho de chave. E a chave privada? A chave privada ela é enviada ou entregue ao dono. Entregue ao dono. Ou seja, a quem adquiriu o certificado digital. Então, eu vou entregar ela. Inclusive, após a autoridade fazer isso, ela mesma já não sabe mais qual é a sua chave privada. Ela te entregou, ela nem sabia, na verdade. Ela gerou, tá ali bonitinho, ela entrega para você, só você vai conseguir usar. Nem ela tem mais essa informação. Portanto, se você perder, você vai ter que solicitar o cancelamento do certificado e gerar um novo par de chaves. Então, a questão de perder o certificado digital é algo extremamente perigoso, porque é a mesma coisa ou pior do que perder um documento de identificação. Seria tipo perder o seu cartão com a senha anotada no cartão, algo do gênero. Embora, dependendo ainda, tem gente que tem lugares que você compra só passa o número do cartão e o código final, sem necessariamente a senha. Então, a situação básica que existe ali é: comprei o par de chaves. A chave pública, a autoridade certificadora vai colocar no servidor de chaves públicas, mesmo que eu tenha comprado na autoridade de registro. A autoridade de registro é só intermediário. Ela vai passar toda a documentação para a autoridade certificadora, porque quem gera é a autoridade certificadora. E a autoridade certificadora vai colocar a chave pública na estrutura dos servidores de chaves públicas e vai entregar para quem comprou a chave privada. Então ela vai entregar para você. E aí, quando você olha para a chave privada, fica um pouco vago a ideia da forma da chave privada. A chave pública, de um modo bem básico, a forma dela é um número. Tá? Mas a forma da chave privada é a mais variável, que na verdade, no final das contas, é um número hexadecimal, tá? Em base. Mas ela pode estar aí sendo apresentada por meio de um programa.
Ela pode ser aí apresentada por meio de um cartão. Que seria justamente aí a ideia do e-card, né? Ou um cartão de crédito com chip, de modo mais específico. É literalmente igual um cartão de crédito, tamanho, forma, tudo, mesmo a essência. Pode ser na forma de um pendrive. Ou aí, para casos mais específicos, o próprio número. Em si, né? Vou colocar assim. Então, só adquirir essas formas. Na forma do programa, normalmente ele vai ser o A1, que é o mais simples. É o que tem validade menor, 1 ano, e aí cada ano você tem que renovar ele. Custa média de R$180. Então, R$180 por ano para renovar esse certificado digital. Na verdade, toda a forma da chave privada é o número. A diferença é que o programa é o que vai ser usado para poder acessar ela. Então, eu tenho um número que está aí dentro de um programinha, e quando eu quero usar, eu tenho que digitar uma senha para que eu possa acessar essa informação. É mais para o usuário leigo mesmo, justamente para evitar que os usuários não tenham essa percepção, essa noção real de que a chave privada é pessoal e intransferível. E aí eu coloco ali justamente para evitar que ele copie e cole em algum lugar. Para evitar que pessoas desautorizadas acessem. Então o programinha, ele criptografa e você coloca uma senha sua ali. É como se fosse uma autenticação em uma segunda camada. Só para evitar que, deixei o cartão aqui em cima da mesa, alguém foi lá, pegou e quis usar, ou abriu o programa aqui do computador e saiu usando. Então ele pede uma senha, uma contrassenha assim chamada, para que você possa limitar quem vai estar usando a sua chave privada. O cartão, mesma coisa, o pendrive, mesma coisa, eles vão pedir essa senha. Claro que aí tem as diferenças. O cartão, a chave, ela vai estar gravada em um dispositivo, ali no númerozinho, no chip do cartão. Então ele vai ter um número ali dentro gravado, para acessar tem que digitar uma senha, obviamente. Mas é no cartão. Vantagem é que dificilmente você esquece o cartão por aí. Desvantagem é que tem que andar com o leitor para baixo e para cima. A carteirinha da OAB, ela tem esse formato. Hoje a carteirinha da OAB, ela é também um certificado digital. Tem dentro dela um certificado digital. É um cartãozinho com chip, justamente. A ideia é de que ele vai estar ali dentro. Você renova ela a cada 5 anos. Por isso que quem gera esse tipo de certificado é o Serasa, para a OAB. Porque o Serasa ele tem uma variação do produto que é com validade de 5 anos. O resto, certificados digitais, vamos dizer assim, responsáveis, validade máxima de 3 anos. Aqueles que realmente são com maior respaldo, eles têm 3 anos de validade. O Serasa fez 5 para poder bater ali com a data da carteirinha da OAB, pegar esse nicho de mercado, afinal a OAB carteirinha vai ter, gerar um monte de certificado digital e vai ganhar legal em cima disso. Então ele quis criar essa diversificação. Como ele é um certificado um pouco mais fraco, também tem que ter esse cuidado. É um certificado de 256 bits. Em termos de segurança, hoje é um certificado extremamente fraco. De 1024 já é considerado fraco. Imagine um que seja 256. Dá um quarto aí da velocidade, da questão de segurança. Pendrive. O pendrive ele tem aí uma concepção um pouquinho mais prática. É mais rápido, mais fácil levar de um lado para o outro. O problema é que tem que ter esse cuidado, é mais fácil perder. Então, normalmente, o pessoal que tem um certificado digital na forma do pendrive, pega aquele chaveiro de moto gigante, sabe? E aí anda com aquele lá, para evitar esquecer em algum lugar. E ainda assim, esquece. A sugestão, então, é colocar aquele mesmo badulac que você coloca em chave de jet ski. Né? Que você gruda no braço, que não tem como esquecer ali no computador essa chave privada. Por conta justamente da importância que ele tem. De novo, perdeu, tem que fazer BO e tudo mais. Então não é uma coisa muito interessante de se perder. Então o pendrive é outra forma. Também dentro dele, para acessar a informação, vai ter uma senha ali. E o número em si, normalmente é usado por quem vai usar em servidores. Então, eu tenho um site, eu quero usar no meu site, colocar lá o certificado digital no meu site para provar que o meu site é autêntico. Então o site tem que ter a chave privada para criptografar a informação para mandar para você. Afinal, quem vai ter a chave privada para garantir que é o autor é o site. Então, ele vai ter essa informação lá armazenada. E aí a informação é crua e seca. Você pega o número mesmo, copia e cola lá dentro dos programas. Então, é um formato um pouquinho mais restrito aí de uso, pelo menos em termos de recomendação. Você não vai ficar comprando isso aqui para poder usar no dia a dia. Tem que ficar decorando. E, normalmente, o que tem ali é esse número. A chave privada é maior do que a chave pública. Mas ambas são um número hexadecimal.
E a segurança dele vai ser medida em bits. Hoje você tem certificados de 4.096 bits, tem certificado de 8.192, embora não seja muito comum o uso desse de 8.192. O 4.096 já está aí considerado muito bom, tá? Hoje, em termos de segurança. 2.448 seria o mínimo recomendado pelo governo, tá? Em função dos problemas que ocorreu aí em governo Dilma-Obama. Diante daquilo, fala, não, peraí, 2024 não dá mais, use 2048. O detalhe só que eles não ficaram sabendo se os Estados Unidos conseguiu acessar depois isso daí. Eles só ficaram sabendo o quê? Por conta das tretas lá que deu, porque os Estados Unidos já sabia a respeito do rolo da Petrobras antes mesmo dos brasileiros. Porque simplesmente interceptaram os e-mails da Dilma e tudo mais, quebraram a criptografia, que era uma criptografia de 1024. E tiveram acesso às informações. E aí veio a recomendação, começa a usar 2048. Não conseguiram ainda dizer se quebraram ou não essa criptografia. Embora existam outras questões ainda envolvidas no quesito segurança. Então, ele é um númerozinho hexadecimal, ou seja, vai ter caracteres de 0 a F sendo utilizados aí. E 1024 bits. Bom, cada caractere tem quantos bits? Cada caractere hexadecimal. Cada 2 caracteres eu tenho 8. Cada um eu tenho 4 bits. Então, eu tenho 4 bits aqui. Aí, quando eu falo, eu tenho 1024 bits, é uma chave grande? Efetivamente. Pega 1024 e divide por 4. São 256 caracteres. Agora, se pega o 2048 e divide por 4, por 4, 2048 por 4, já vou ter uma chave com 512. Se eu pegar o 4096 e dividir por 4, cada chave tem 1024 caracteres. Perceba a quantidade que você tem de dígitos ali para complicar um pouquinho mais a vida da galera que vai tentar quebrar essa criptografia. Então essa é a essência. Ele é um númerozinho hexadecimal, a mesma coisa a chave pública, ela também é um número hexadecimal. Só que a diferença é que esse número hexadecimal ele vai estar lá no servidor de chaves públicas. Qualquer um pode acessar. Não tem problema você acessar, até porque tem que estar disponível. Porque se não estiver, não funciona o processo. Beleza? Dúvidas você tem? Então, o porquê, né? Quem vai ter acesso, porque está disponibilizada a chave pública de modo geral. Alguns dados são extremamente importantes em relação ao certificado digital. Por quê? Porque são as informações que você vai conferir, basicamente, ao verificar um certificado digital. Ou, pelo menos, são aquelas informações que você deveria conferir. Aquelas que você clica lá no HTTPS e vê detalhes sobre ela. O Google Chrome está meio chato para isso. O Google Chrome, antigamente, era mais simples. Você clicava no HTTPS e mostrava. Mas agora, por conta daquela política do Google Chrome de tentar ser mais transparente em relação aos dados que o site mostra para você, aí você clica lá em cima do HTTPS e aparece quantos cookies o site está usando, o que ele está guardando nos cookies, aparece um monte de coisa ali, basicamente. Claro que com ênfase aos cookies, que é onde está o ponto-alvo para o rastreamento das suas preferências. Mas antes era mais fácil, né? Você clicava ali e já via, quero detalhes do certificado digital. Agora aparece aquela tripa. Então, outros navegadores são mais simples para isso. O Google Chrome agora está um pouquinho chato mesmo. Embora, se for um certificado digital, que é o verdinho, não tem muito segredo, não tem muita motivação para procurar esses detalhes. Mas o X é procurar detalhes dos certificados digitais que não estão marcados como verdinhos. Então, é aí que está a essência. Esses dados... Bom, os dados, você começa ali e vai visualizar justamente a validade, ou seja, você tem lá a data de emissão, e a data de validade. Então, um certificado digital ele tem um espaço do tempo que ele pode ser utilizado. Aqui até às vezes não faz muito sentido você falar, pô, mas... É porque ele foi criado hoje. Se você pegar informações anteriores e tentar usar aquela chave que foi criada hoje, não vai funcionar. Exemplo. Tenta acessar o Facebook com o horário do Windows trocado. Vai lá, altera a hora do relógio do computador e tenta acessar o Facebook. Coloca, 2 anos atrás.
ele vai dizer que o site não é seguro. Se colocar para frente, mesma coisa, ele vai dizer que o site não é seguro. Por quê? Porque há uma verificação dentro desse espaço amostral. E a média de validade, normalmente, no máximo 3 anos. Com exceção lá do bendito do Serasa, que tem 5 anos. Aí tem o bendito do Serasa, que a gente não pode esquecer, né, para efeitos de exemplo, que oferece 5 anos. Ou seja, o Serasa te vende um negócio que já é fraco em termos de segurança e ainda coloca um prazo gigantesco. Ou seja, para dar mais prazo ainda para falsificar. É que eu acho que eles partem do pressuposto que a classe não usaria de meios escusos para querer se falsificar, se colocar como outro advogado. Né? Nenhum advogado jamais vai querer assumir a voz do outro para intervir em um caso. Né? Nenhum processo, nada do gênero. Só não sabem disso ainda, pelo visto, né? Mas tudo bem. Cada um coloca da maneira que acha a coisa ali. Então, uma característica é a validade do certificado digital. Outra, para quem foi emitido, que é de extrema importância. Esse certificado digital foi emitido para o fulano de tal. Ou seja, quem é o dono do certificado digital? Quando você pega aqueles sites que tem a barrinha verdinha lá na barra de endereços, esse nome já aparece ali do lado, no começo da barra de endereços. Por exemplo, quando vocês acessam o site do Alphacom, está lá o nome do dono, quer dizer, o nome da empresa, né? Mais especificamente, para quem foi emitido o certificado digital. Qual é, no caso? E aí, justamente, é algo que assusta alguns em algum momento. O cara vai lá acessar o site do Alphacom e está lá, Jafar. Sistemas de ensino. Mas não era o Alphacom? O que esse Jafar está ali? É o nome da razão social da empresa. Então, simplesmente, é o nome para quem foi emitido o certificado. É um certificado de alto nível, vou colocar o nome da empresa ali dentro. Embora poderiam ter pedido, né, para colocar o nome fantasia, não sei qual foi a restrição aí apresentada. Mas é o nome da empresa. Então, aí que está um negócio importante. Porque alguns bancos também, se você for olhar, alguns bancos têm um monte de empresa dentro do banco. Não é uma única instituição, né? Ele tem várias subempresas que eles colocam, e aí que vem a sacanagem. Tem um banco que você já começa a olhar ali. Pô, mas esse aqui é um banco, nomezinho estranho, né? Mas então tem que ficar atento a isso. Ao nome que aparece ali para você, porque você vai procurar detalhes sobre isso. Além de para quem foi emitido, tem por quem foi emitido. Ou seja, aparece ali o nome da autoridade certificadora, que gerou esse par de chaves. Ou seja, que gerou a chave pública e a chave privada para aquele site. Então, são duas informações que você tem. Por quem foi emitido, para quem foi emitido. Tem ali a informação de qual é o algoritmo utilizado. Ou seja, qual foi o tipo de criptografia que está envolvida nesse processo. Então, eu vou dizer, o algoritmo usado é esse. E, juntamente a ele, vem o tamanho da chave. Então, o tamanho da chave também é indicado ali no processo. Está certificado de tal, ele tem uma chave de tanto. Uma chave 1024, 512, 2048 e assim por diante. Então, aparece para você essa informação. Outra informação extremamente importante que faz parte do certificado digital é a própria chave pública. E aí o ponto crítico que já veio citado várias vezes em prova. A chave pública faz parte do certificado digital. Em outras palavras, pode-se dizer que a chave pública é o próprio certificado digital. Ué, como assim? Porque é pela chave pública que você vai certificar que aquela empresa é aquela empresa. Que aquele conteúdo é daquela pessoa. Então ela é um instrumento de certificação. Por isso ela é vista como o próprio certificado. Porque essa chave pública, ela está assinada pela autoridade certificadora. Então a autoridade certificadora assinou essa chave pública, dizendo que aquela informação é autêntica, que foi enviada para você pela autoridade certificadora. Aí vem um detalhe. Como é que você sabe que a autoridade certificadora é a autoridade certificadora?
Aí vem a autoridade certificadora raiz. Ela é quem vai dizer para você quem é a autoridade certificadora. Pelo tipo de certificado digital é que você tem a indicação lá. E aí vamos ver, né, especificamente esse daí, que é o EV-SSL. Que começou a aparecer na prova, né? A FCC começou a cobrar em prova, e as outras bancas foram meio que no embalo. O que é o EV-SSL? Tá bom, então nesse embalo. Então, aqui são os dados básicos. O certificado digital, ele conta com a chave pública. A chave pública é uma informação essencial no certificado, pode-se então entendê-la como o próprio certificado. No exemplo simples, quando você vai lá no cartório e deixa no cartório o seu cartão assinatura. A chave pública, a gente equiparou ela a isso. Você deixou lá no cartório a sua assinatura lá para alguém comparar. Então é justamente com essa informação que o cartório vai lá, carimba e coloca o selo no documento dizendo, é a assinatura da pessoa. Então quem assinou esse documento foi aquela pessoa. No caso do site, a chave pública vem assinada para dizer justamente isso. Você só vai conseguir abrir o conteúdo, ou melhor, você não, né? Você vai conseguir usá-la para quê? Para sigilo. E você tem a indicação da autoridade certificadora dizendo, ó, esse site é dessa empresa. É a autoridade certificadora que está dizendo para você, ó, esse site é esse site. Para você poder confiar nele, tá? E aí ter a confiabilidade envolvida. Então, cuidado, confiabilidade não é princípio, é uma característica. É algo que se adquiriu diante do uso de ferramentas que te deram essa certeza. Ah, é realmente aquele cara que gerou o conteúdo. Tá? Então, cuidado. A chave pública, ela é entregue para você. E aí a gente tem que lembrar um detalhezinho básico, né, depois, para entender um pouco do processo. Você tem certificado digital? Alguns têm, né? Alguns são advogados e assim por diante. Mas para navegar na internet, você usa ele? Não. Você não usa ele. E precisa para poder navegar? Não. Mas, para garantir sigilo, quem tem que ter a chave, pensando em chave assimétrica lá, quem é que tem que ter o par de chaves? Quem criou o par de chave para ele? Para garantir sigilo? É o destino, certo? Então, quando você acessa um site, primeira coisa que você vai verificar é, o site que você acessou é o site que você queria acessar? É daquela empresa que você queria acessar? Você acessa isso conferindo esses dados, inicialmente. Ou utilizando, né, do detalhezinho da barra verde, que é um adicional aí. Legal. Mas, você consegue mandar informações para o site de modo que só o site veja? E nenhum outro veja? Por exemplo, preencher um formulário lá com os dados do meu cartão de crédito e mais um monte de informação. Eu vou pegar a chave pública que está ali. Eu estou vendo ela. Sempre cai de ponta, né? Que desgraça. É uma coisa, né? Se você jogar ela para cair de ponta, não vai cair de ponta. Mas se cai no quadro, cai sempre de ponta. É maravilha. Então, você tem a chave pública ali. Você vai pegar a chave pública do site, criptografa o conteúdo do formulário e manda para o site. Só quem tem a chave privada consegue abrir. Nesse caso, quem tem a chave privada é o site. Legal. Agora, e o que ele manda de volta? Tipo, você acessou lá a Internet Bank e está lá teu saldo bancário. Como é que é garantido que só você vai ver o seu saldo bancário? Você tem certificado? Você tem uma chave pública que você diga para o site, ó, site, está aqui minha chave pública? Não. E aí? Aí existe, na verdade, uma gambiarra. De um modo mais amplo, principalmente em termos de navegar na internet, o certificado digital ele é usado só para fazer uma coisa. Só no primeiro contato. Na verdade, vamos dizer duas, né? Porque no primeiro contato de todos, ele chega e diz, ó, sou eu. Então, esse site é dessa empresa. Então, ele está confirmando para você a autenticidade do site. Segundo, para que você crie uma senha, uma informação, só que a informação é uma senha, aleatória e gerada para aquele momento. Se você for lá fechar o navegador, abrir de novo, ele vai gerar outra senha. Essa senha, essa informação, você vai criptografar com a chave pública do site. E vai mandar para o site. Agora o site tem uma senha que você também tem. O site pode pegar o conteúdo que ele vai mandar para você, criptografar com essa senha. Você recebe o conteúdo, você tem a senha. Você consegue abrir? Sim. Você vai lá, escreveu de novo alguma coisa, o formulário ali, os dados,
vai ser criptografado com a mesma senha, vai mandar para o site sabe qual é a senha, ele vai usar essa senha. Ou seja, a certificação digital ela foi usada apenas no início da comunicação. Primeiro para dizer que o site é autêntico e depois para trocar a senha. Ou seja, para informar a senha para o outro interlocutor. Então quer dizer que navegar na internet você está usando tanto a criptografia assimétrica como a criptografia simétrica. Que é mais simples, mais rápida, inclusive. É muito mais rápido para o processador criptografar dados usando criptografia simétrica, de senha, do que usar essa criptografia do certificado digital, uma pelo tamanho da chave. O certificado digital ele acaba, pela sua natureza, exigindo chaves muito maiores do que a outra forma de criptografia. Então aí estão fatores que envolvem a necessidade da forma como acontece a comunicação. Legal. Então vamos olhar aí para alguns outros detalhes, né? O certificado digital normalmente ele é dividido em classe. Então, sei lá, classe A1, A2 e A3. Os mais tops estão aqui, né? Os mais seguros. E esse aqui são os mais simples. Mais baratos, por consequência. A média de um certificado A3 é de 2 a 3 anos. Na verdade, não vi muito de 3, né? Mas normalmente 1 a 2. É que não conferi se o Serasa tem o A3. Às vezes ele tem um A3 de 3 anos lá, daí pode ter. Mas esse, como sendo o mais seguro, o mais top dos certificados, na classe mais top, ele tem validade em média de 1 a 2 anos realmente. E usa chaves maiores, tudo mais, um pouquinho mais complexo para adquirir esse cara. Outro detalhe em relação ao certificado é justamente olhar para dentro dessas classes, mais especificamente, né? Eu não vou detalhar muito porque as provas não entram nisso. Aqui é só para ter mais ou menos uma noção. Tem os certificados separados em classes. E o outro é olhar justamente para o certificado digital chamado EV-SSL. Esse EV, ele provém de Extended Validation. Ou certificado digital de validade estendida. E não é validade no sentido prazo. A ideia desse Extended Validation é uma verificação estendida. Há uma verificação um pouco mais apurada do processo. Então o que você precisa saber? Que esse aqui é o mais top dos certificados digitais. Tem esse custo médio de R$ 2.500 a R$ 3.500 a cada 2 anos. E o EV-SSL, ele é um certificado digital que é o único que torna a barra de endereço do navegador verdinha. Ele pega a barra de endereços do navegador. Verde. É o único que faz isso. Para justamente facilitar a vida do usuário. Porque aqueles detalhezinhos funcionais, quantas vezes ao acessar um site você conferiu o certificado digital do site? Nunca. Nem depois a gente fazer tantas aulas dizendo que é para conferir, você nunca foi lá e teve a curiosidade de conferir, não é mesmo? Ô, desgraça. Parece que tá lá em casa olhando o que eu estou fazendo. Eu sei. Acessando site pornô, algo do gênero, mas também nem para isso, para conferir se tem autenticidade no site pornô. Olha que desgraça. Acho que é a última coisa que você vai fazer nessa hora. Mas, pelo menos tem a curiosidade, né? Num site de banco, na hora que você vai acessar, ir lá e conferir o certificado. Tudo bem. Aí, justamente por conta desse grupo de usuários de alto nível intelecto, é que é melhor oferecer alguma forma mais visual, mais visível, mais dinâmica de avisar. Você está numa página segura. O problema é, as pessoas até olham, mas dão bola para isso? Não. A maioria acaba só olhando se tem ou não o HTTPS. A única coisa que as pessoas olham. E aí, o grande problema hoje são esses ataques que ocorrem, os ataques de páginas falsas. Por quê? Ora, como eu sei que a maioria das pessoas não confere se a página é verdadeira, só ficam preocupadas em saber se tem alguém na mesma rede ou interceptando a rede que esteja
roubando dados e não se preocupam em saber se estão divulgando os dados, eu vou criar esse tipo de problema. E aí uma coisa interessante, pelo menos em textos legais. A informática no Brasil, ela parece que está ainda aprendendo a resmungar, não é nem engatinhar, está resmungando ainda. Tá? Você tem a Lei Azeredo, você tem a Carolina Dickmann, você tem o Marco Civil, acabou. Tem mais umazinha lá, que é mais recente agora, mas não tem muita coisa não. É mais relacionada à questão do acesso à informação mesmo. Aí não a questão direta da informática e segurança em termos de informática. Então você tem a Lei Azeredo. A Lei Azeredo, ela tipifica o crime de falsidade ideológica digital. Ou seja, aqueles perfil fake que foram usados para votar lá, é tudo fake, é falsidade ideológica, é uma bosta. Dá para punir com 171 lá de boa. Eita bosta, tem a Lei Azeredo que tipifica assim. Por conta lá de umas tretas que ele teve com a mulher dele em função das amantes dele. Aquela história, né? Normalmente a lei ela é batizada, né? Tem os batismos. Nesse cara, o cara se fudeu, né? Ficou lá não foi ele o corno, né? Mas ficou lá justamente o cara que foi fudido pela mulher porque ficou pulando a cerca. Basicamente está lá na lei o nome do cara. Naquela época, né, que ele criou essa lei, a história de você pular cerca na hora do divórcio dava uma vantagenzinha para a outra parte, né? Então ele se fudeu legal naquela época. E aí a Carolina Dickmann. E o legal de tudo, a lei Carolina Dickmann não se aplica ao caso dela. Depois de todo aquele rolo, de todo aquele problema, né, que ela trouxe à tona na mídia, porque divulgaram as fotos dela cagando lá, ela simplesmente... Quem tira foto cagando além do Tchê? E da Carolina Dickmann? Mas o pior, né, não foi ela que tirou, alguém tirou dela. Então, sei lá, né, tem tudo quanto é fetiche aí, né? Fazer o quê? Então... postaram as fotos na internet e tal, aí foi justamente próximo a uma época que ela havia mandado formatar o computador dela. E aí adivinha quem que se fudeu na história? O cara que foi formatar o computador dela, né? Gente, regra, quem vai fazer a formatação do computador, normalmente, pelo menos o cara é responsável, o cara vai dar uma olhada nos seus arquivos, para garantir que não vai excluir coisas que você possa querer recuperar depois. E esse dar uma olhada, basicamente, é ver se tem alguma coisa importante ou não. Ou seja, o cara vai acessar algumas coisas ali. Eu já peguei várias coisinhas aí bem interessantes, né, ao fazer essas formatações. Então, casos e casos, né? Mas hoje em dia ainda que as pessoas guardam um pouco mais, né? Como você tem acesso a coisas digitais, as pessoas são mais resguardadas. Ou não, né? Manda nudes para tudo quanto é lado. Mas antigamente era um pouco pior, né? Que as pessoas tiravam as fotos e queriam revelar as fotos. Então tinha que passar por um laboratório. Meu primeiro dia de trabalho, trabalhando como técnico de laboratório de revelação, aí chega o meu primo, né, que era o dono da loja, vem cá, tinha 15 anos de idade, puxou o primeiro rolo de 36 poses. Literalmente 36 poses. Então, algumas coisinhas que você fala... tem gente que faz isso? Tem gente que faz muito isso. Como é? A gente até tinha ranking lá para avaliar alguns rolos de filme. Então, a proposta de que vai ter avaliação do conteúdo, o cara vai fazer um backup. A menos que seja tipo o cara açougueiro lá, fundo de quintal, que pegou, vou formatar. Legal, formatei. Mas tinha que fazer backup. Ué, você não fez? Mas era o seu. Você me pagou para formatar. Você não pagou para fazer backup. Se fosse com backup, tinha um adicional. Então, situações de cada profissional. E aí, em virtude disso, ela achou que foi ele, né, o responsável, a empresa, né, que foi responsável, meteu o processo em cima dele, fez um monte de denúncia em cima dele, e no final, né, foi feito perícia no computador dela e tudo mais, e aí descobriu que não foi através de dados do computador, porque aquelas fotos nem estavam no computador, estavam no e-mail dela. O que leva a outra pergunta. Além da criatura tirar a foto cagando, ela mandou para alguém, porque estava no e-mail. Como eu falei, tem fetiche para tudo. E aí, ela, depois de todo o caso, a lei levou a situação, foi criada a lei,
E onde a lei dizia, ó, se houve invasão, se houve um acesso forçado, ou seja, tentei quebrar uma criptografia, aí considera-se crime. Só que no caso dela, foi ela que forneceu a informação. Ou seja, ainda não há previsão legal para proteger o usuário contra isso. Ou seja, criar páginas falsas ainda não é crime. Hein? Posso até tentar induzir, dizer que a página é falsa, fazer com falsidade ideológica. Mas daí falsidade ideológica de empresa, não sei como é que funciona. Então aí já é outra história. Agora, foi o usuário que forneceu a informação. Foi ela que acessou uma página falsa do e-mail e digitou os dados. E que quem garante que não foi o vizinho que estava compartilhando a internet com ela? Às vezes passa tão batido que ela nem percebe esse detalhe. Então é aí que está toda a funcionalidade da coisa. A importância de você ter alguns dados que permitam você fazer essa verificação mais visual. Porém, tem que ter o cuidado com outros elementos. Além da questão do site ser autêntico, eu tenho que conferir daqueles outros que não têm esse tipo de segurança. Só o HTTPS garante apenas uma coisa. Ou seja, você olhar para o site e ter o HTTPS, só há uma certeza, que há sigilo entre você e o site. Quem é o site vai depender de você conferir o certificado digital. O certificado digital, se tem HTTPS, pode estar usando o certificado digital ou não. Mais especificamente, olhar assim, ó, colocar o HTTPS direto. O fato de ter o HTTPS pode estar sendo feito da seguinte maneira: com certificado digital ou com certificado autoassinado. Aqui é meio sacanagem, né? Porque o do Google, quase que pela definição, entraria aqui como certificado digital autoassinado. Só que a diferença é que é autoassinado pela empresa dele como autoridade certificadora. Então, embora tenha aí ele, mas é ele por meio de uma outra empresa. Então, o certificado digital é aquele emitido por uma autoridade certificadora, né? Então, eu tenho aqui alguém dizendo o site é autêntico. Esse tipo de criptografia, você tem aí o sigilo e a autenticidade. Esse outro só tem o sigilo. Até porque ele serve apenas para isso, para sigilo. Ele não tem outra utilidade. Porque o autoassinado é o site dizendo que ele é ele mesmo, sem ninguém confiável dizer isso. Ou seja, não há uma empresa, um órgão confiável, como uma autoridade certificadora, dizendo que o site é confiável. É apenas o site colocando conteúdo lá, dizendo eu sou eu. Sem uma corroboração de alguém confiável. Então, só vai servir para sigilo. Só para ter uma chave pública, que você, como usuário, pega essa chave pública, gera a senha, manda para o site, e aí entre você e o site vai ter sigilo. Mas você ainda não tem certeza de quem é o site. Diga, você está com cara de dúvida. Vamos lá. Dúvida você tem? Tranquilo? A ideia de usar o certificado digital tem que ter esse cuidado. E aí, quando tem lá o EVSSL, vai ter a verdinha, vai ter o nome da entidade para quem foi emitido o certificado digital ali no meio. Bom, além de entender o que é o certificado digital, que em resumo é a chave pública e a chave privada, você tem uma situação, ou mais especificamente um caso de uso do certificado digital, que é a assinatura digital. Vou colocar aqui no canto uma outra coisinha para vocês me lembrarem de falar, que eu depois capaz de esquecer daquilo lá. A assinatura digital. Então, o que é a assinatura digital? Esse carinho de dar hora é só um lembrete, tá? Uma assinatura digital, ela é um caso em que você vai usar o certificado digital necessariamente. Porque o que a banca cobra basicamente da assinatura digital é o que ela garante.
A assinatura digital garante integridade, e autenticidade. Em função da autenticidade, ela garante não repúdio. Então, de um modo básico, a assinatura garante 2 princípios. Posso citar dizendo que ela garante 3? Pode. Mas, pelo menos 2. Falar que ela garante apenas um já está errado. Então, ela garante integridade e autenticidade. E o não repúdio, consequente da autenticidade. Então, só ter esse detalhe. Então, são os princípios básicos que ela garante. Por consequência, falou integridade, vai usar a codificação hash. Só que aí a gente tem que ter um cuidado extremo. A gente fala, ela garante isso, como um processo serve para ter essa garantia. Outro detalhe é você olhar para a assinatura digital e lembrar, para que serve a assinatura digital? Para transpor no mundo digital algo que você faz no mundo físico. Ou seja, no mundo físico você vai lá, assina um contrato, esse contrato tem mais de uma via pela razão da integridade, esse contrato tem número de páginas em razão da integridade. Então, todos esses aspectos, opa, tem número de página. Para garantir integridade. Você rubrica para garantir integridade. E aí, em cima disso, você rubricou todas as páginas, obviamente, por conta da integridade. Mas por que você usou a rúbrica ao invés da assinatura completa? Por que você usa isso na hora de assinar um contrato? Por que você não assina por extenso todas as páginas? Porque é mais prático. É mais rápido. E a mesma preocupação deve existir no mundo digital. Ser rápido sem deixar de garantir aquilo que é necessário. Ou seja, eu quero garantir isso. Só que eu vou garantir esses processos, esses princípios, da mais rápida forma possível. Não preciso fazer do jeito mais demorado, você dá para fazer mais rápido e apresentar a mesma condição. Então não tem por que assinar por extenso, só a rúbrica serve. Só que eu tenho que assinar por extenso uma parte. Você assina por extenso lá no final. Então, só uma página com assinatura por extenso, show de bola. Pela questão da velocidade. E aí você assinou de fé e fato para garantir a autenticidade. Então, a assinatura digital nada mais é do que o processo do mundo digital equivalente ao processo do mundo físico. Você assina um documento, uma vez que você assinou digitalmente, é a mesma coisa que ter assinado um documento físico. E registrar no cartório, diga-se de passagem. Por quê? Para garantir a autenticidade, para poder usar a assinatura digital, precisa ter certificado digital. Então, eu preciso obrigatoriamente que alguém confirme que sou eu. Que confirme minha autenticidade. Então, quando você assina um documento digital, é a mesma coisa que assinar um documento físico e ainda registrar em cartório isso. Na verdade, as duas. Por quê? Porque é uma questão escalar. Tanto a autoridade certificadora raiz quanto a autoridade certificadora tradicional vão fazer essa verificação. Por quê? Existem várias autoridades certificadoras e poucas autoridades certificadoras raiz. Não tem como você ter no seu computador o certificado digital de todas as autoridades certificadoras que existem. Mas das autoridades certificadoras raiz, tem. Então, no seu navegador já existe a chave pública da autoridade certificadora raiz. Pelo menos as principais. Por exemplo, o ICP Brasil, normalmente, a primeira vez que você usa ele, você vai ter que dizer, reconheço o ICP Brasil como uma autoridade certificadora. A primeira vez que você utiliza ele, você tem que adicionar ele lá ao seu conjunto de certificados digitais de autoridades certificadoras raiz que você tem no computador. Então, no seu navegador, quando é atualizado o navegador, vem já na atualização do navegador a chave pública da autoridade certificadora raiz. Então, tem lá a raiz. A autoridade certificadora raiz, ela vai dizer quem que é a autoridade certificadora. A autoridade certificadora vai dizer para você quem que é o site, ou pessoa.
E aí tem você. Então você vai acessar o site. O site está criptografado com a chave privada do site ou da pessoa. Você vai procurar a chave pública. Onde? Em quem gerou o certificado. A autoridade certificadora vai mandar para você. Mas aquilo que você acabou de receber da autoridade certificadora, como é que você sabe que é realmente da autoridade certificadora? Como é que você sabe que foi ela que mandou e não alguém tentando se passar pela autoridade certificadora? Aí você vai perceber que a autoridade certificadora assina a chave pública daquele site. Então a assinatura digital ocorre ali também. Ela vai assinar aquela chave pública. Você pegando aquela chave pública desse site, para ter certeza que é autêntica a informação recebida, primeiro você tem que verificar se a autoridade certificadora é autêntica. Aí você vai ter ali que procurar a chave pública da autoridade certificadora, para abrir aquela informação que veio criptografada. Aí vai você lá na autoridade certificadora raiz. Autoridade certificadora raiz. Essa chave pública é dessa autoridade certificadora? É, manda ela para mim. A autoridade certificadora raiz vai assinar também isso com a chave privada da autoridade certificadora raiz. Chegou no teu computador vai ter que, de novo, qual que é a chave pública da autoridade certificadora raiz? Como é que eu sei que a autoridade certificadora raiz é ela? O seu computador vai consultar nele mesmo. Está ali a informação. Ou seja, é uma escadinha que existe justamente pela questão quantidade. Então, enquanto eu tenho aqui uma autoridade certificadora, por exemplo, em proporções, eu tenho aqui tipo umas 15 autoridades certificadoras normais. Então, se for pensar, pô, ter esse volume de informações é muito mais complexo do que ter informação desse cara já no computador. Por isso que há essa escala aí de consultas. E, claro, isso favorece o chamado ataque do homem no meio também. Por quê? Os usuários já não conferem nem aqui, quem dirá aqui. De um modo geral, o navegador faz a maior parte disso automaticamente. O mínimo que se espera é que você fosse lá e conferisse se está usando o certificado digital ou se é um certificado autoassinado. Isso aqui é o mínimo que se espera. Porque se você só vai lá e falar, está usando a estrutura de um certificado digital, o navegador mesmo já se encarregou de dizer para você que aquele certificado digital é verdadeiro, é válido. Porque o navegador fez toda essa série de consultas. Você só precisa ver, está usando o certificado digital ou não. Por quê? O HTTPS pode não ter certificado digital. Pode ter só um certificado autoassinado que só vai garantir sigilo. Então o navegador vai dizer, ó, a criptografia está ok. Não tem informações de quem é o site. Mas em termos de criptografia e sigilo, está ok. Então o navegador ele não vai alertar para você, ó, esse site aqui eu não sei quem que é. Não é aí que está o detalhe. Então a assinatura digital ela é usada no próprio processo da certificação digital. Mas por quê? Por conta dos outros níveis. O certificado é o quê? A chave pública e a chave privada que foram compradas. Você vai usar eles. Entre os usos tem a assinatura digital. A assinatura digital garante integridade, autenticidade e não repúdio, ou irrefutabilidade. Em função do que eu quero garantir no mundo digital, a mesma coisa que eu garanto no mundo físico ao assinar um contrato de modo simples e direto. Agora, ao assinar esse contrato digitalmente, eu quero desempenho também. E aí vem uma regrinha. A mensagem / documento não precisa. E normalmente não é ser cifrada. Então, pela questão desempenho. O documento, a mensagem original, ela não precisa ser criptografada. Portanto, não há sigilo. E mesmo que fosse, ainda assim não tem sigilo. É uma questão de desempenho. Ela não precisa ser cifrada. Então, de um modo bem simples, quer dizer, não tão simples assim, imagina que você tem um indivíduo A que quer enviar uma mensagem para o indivíduo B. O indivíduo A tem o documento original que ele redigiu. Seja um documento do Word que fosse. Esse usuário A, ele vai pegar o documento original
e vai aplicar ele dentro de um programinha que vai fazer uso da função hash. Em decorrência disso, será gerado um código hash. Esse código hash é chamado de resumo da mensagem. De tal modo que a gente pode complementar essa frase aqui, ó, assim. A mensagem não é, e normalmente não precisa ser cifrada. Somente o resumo. Ou seja, o resumo da mensagem é cifrado. Ele precisa ser criptografado. Mas é uma questão de tamanho. Simples. Quando você olha para o documento original, imagina que esse documento original tem tipo assim, 120 páginas. Tem texto, tem figura, tem tabela, tem um monte de coisa. Então tem 120 páginas, é um texto extenso. Ao usar a função hash, tipo, você vai obter um código hash de mais ou menos uns 20 a 256 caracteres. Vai depender de qual foi a função que você usou para dizer a quantidade de caracteres. Imagina o de 20. De 120 páginas, eu gerei um código com 20 caracteres. Esse código é único para o documento. Como assim? Pegar esse documento, aplicar a função hash, vai gerar um código. Pegar o mesmo documento, aplicar a mesma função hash, vai gerar o mesmo código. Posso pegar 1000 vezes esse documento. Pego o documento, função hash, gerou o código igualzinho. Gerou o código igualzinho, gerou o código igualzinho, toda vez que eu fizer isso. Porém, se eu for lá e mudar literalmente uma vírgula, qualquer coisa do documento, mas uma simples vírgula, mudei a vírgula, passei na função hash, vai gerar um código completamente diferente. Ou seja, a ideia é que o resumo ele é resumo porque ele identifica aquela mensagem, ele está atrelado à ideia da mensagem. Ele é algo que representa ela. Se eu mudar a mensagem, eu mudo o resumo. Nesse aspecto. Então vai ser pego o quê? Ora, o que é menor? 120 páginas ou 20 caracteres? Qual que é mais rápido criptografar? Lembra que a criptografia assimétrica, que a gente vai estar usando aqui, ela é mais complexa. Ela demora mais. Então, pela própria criptografia demorar, é mais interessante criptografar o que é menor. Exatamente. Então, essa informação, ela vai ser cifrada. Ou criptografada, codificada, aqueles sinônimos. Com a chave. Que chave? Quero garantir a autenticidade. Vou ter que usar qual chave? Garantir que fui eu que fiz? Vou usar algo que só eu tenho. Chave privada. Do remetente, que no caso é o A. Então, eu vou criptografar com a chave privada. Em função disso, eu vou obter um código hash cifrado. Então, o A, ele vai pegar o documento original que ele fez, mais o código hash cifrado, e é isso que ele vai enviar para o B. É essa informação. O documento original junto ao hash cifrado. Esses dois. Legal. O documento não foi criptografado. E mesmo que fosse, se alguém interceptar, antes do B receber, alguém vem aqui pegar esse documento, consegue ler o conteúdo? Consegue. Mesmo que fosse criptografado? Sim. Por quê? Ora, foi criptografado com a chave privada. Para abrir, eu precisaria da chave pública. Todo mundo tem acesso à chave pública. Então, mesmo que fosse, eu teria acesso à informação. Mas, o X é, o documento não precisa ser criptografado, normalmente não é, pela questão desempenho. Pela mesma questão que você só rubricou as páginas lá no contrato e não assinou por extenso elas. Eu tenho garantido o processo de integridade onde? Ao gerar esse código.
Eu tenho garantido o processo da autenticidade onde? Ao usar a chave privada. Por quê? Aí o B vai receber esse documento. Não é o doc original, ele não sabe ainda. Eu sei que esse aqui é o documento recebido. Para poder dizer se ele é original ou não, eu vou ter que conferir. Conferir o quê? Começando pelo hash, né? Então aqui o hash recebido. Então recebi esse código hash e agora eu vou fazer o quê? Vou abrir ele. E para abrir esse código hash eu vou usar o quê? Bom, o B, ou seja, o destino, usa a chave. Se for usada a privada, ele vai ter que usar a chave pública. Do remetente, que é o A, para decifrar a mensagem. Ou decifrar o hash, né? Com isso, após realizar essa ação, eu vou ter o hash, ou qualquer aqui, código hash, quem que é esse código hash? É aquele lá do começo, o que foi recebido, né? Aquele que foi gerado, teoricamente, pelo A, ou pelo remetente. Nesse caso, na verdade, eu já sei que é o que foi gerado pelo A. Por quê? Porque eu só consegui abrir porque eu usei a chave correspondente. Se eu não conseguisse abrir, eu já não teria essa informação, eu já saberia, opa, tem alguma coisa errada. Veio no remetente do e-mail que foi o A que mandou esse e-mail. Só que na hora que eu tentei confirmar se foi ele ou não, não foi. Então já vou apagar esse e-mail e vou mandar para o A. Manda de volta. Que o que você mandou eu não consigo verificar como autêntico. E por consequência nem olhei para o documento ainda. Porque eu já não consegui abrir isso daqui. Se conseguiu abrir, você já sabe. Foi feito pelo A. Pelo menos você sabe que foi feito pelo A o quê? Isso aqui. Que o A criptografou. Eu ainda preciso verificar se o documento que eu recebi é o mesmo que o A mandou. Se alguém alterou no meio do caminho, propositalmente ou por falha na comunicação. A rede pode ter causado problemas. Então, o B vai pegar o documento recebido e vai aplicar a função hash. Lembra que a função hash é comum, todo mundo tem acesso. A função matemática pública. E aí, em função disso, será gerado um outro hash. Só que esse aqui é gerado pelo destino. Esse hash gerado pelo destino, ele foi gerado em função do documento recebido. Que eu ainda não sei se é o original. Eu vou saber agora. Ao comparar esses dois. Se for igual, é autêntico. Se for diferente, não é. Pensa assim. Não é. Por quê? Eu vou perder tempo lendo o documento para depois descobrir que o documento é falso? Ou que tem alguma coisa que foi alterada? Não, então primeiro eu verifico ele. Ele é autêntico, é íntegro? Aí eu vou ler. Se eu vi que não é, nem vou ler. Eu vou pedir para o cara mandar de novo. E aí eu vou descobrir, às vezes, se foi ele que mandou ou não. Às vezes nem ele mandou aquele documento. Alguém que estava tentando se passar por ele, pegando alguma outra mensagem. Que tenha usado essa chave. A ideia é justamente para fazer o quê? Imagina que aqui, antes do B receber, alguém pegou isso aqui, interceptou, não deixou o B receber. Alguém pegou, escreveu outro texto
colocou no lugar desse. Mas colocou essa mesma informação. Então pegou esses dois dados, tirou o documento, pegou outro documento, mas manteve isso daqui. Mandou. O cara que recebeu viu que foi feito pelo A, né? Pô, é autêntico, a chave pelo menos é autêntica, é do A. Só que essa chave não é desse documento. Ela não assina esse documento. De um modo mais específico, a assinatura digital é entendida como isso aqui. Esse elemento é a assinatura digital do documento. O resumo já cifrado. Ele é a própria assinatura. Que daí vou verificar usando ele lá no outro lado. Tenho a condição de igualdade no código hash, tanto aquele que eu criei a partir do documento recebido, como aquele que eu recebi aberto com a chave pública do remetente. Aí quer dizer que o documento é íntegro e é autêntico. Foi feito por aquela pessoa, porque eu verifiquei isso aqui, e é íntegro porque eu verifiquei que os dois são iguais. Tá? Se forem iguais, ele tem essa comparação básica aí. Tranquilo? Dúvidas? O arquivo está aberto, nunca foi fechado. Mesmo o código sendo certo ou errado, o arquivo está ali sempre aberto. Por isso que foi, não há sigilo. Se alguém interceptar, vai ler o conteúdo do arquivo. Eu só tenho ali a questão de garantir quem fez. Ou seja, esse documento fui eu que fiz, está assinado, tem peso legal. Eu assinei ele digitalmente. Então essa é a essência. Dúvidas? Uhum. Uhum. Não. Confidencialidade não. A menos que você tenha criptografado o documento com uma senha. Só que daí você tem que avisar o destino qual é a senha. Mas ela não tem por que fazer isso. É de novo aquela situação. Vou enviar uma declaração de imposto de renda. Você vai assinar a declaração de imposto de renda para quê? Para dizer que ela é sua. Para que a Receita, ao receber a declaração, saiba. É a declaração do cara e ele que mandou. Foi ele que fez aquela declaração e não outra pessoa querendo se passar por ele. Para essa ideia. Não há intuito em sigilo aqui. Sigilo é outra história. Tranquilo? Aí, como eu falei, tem uma outra situaçãozinha que é algo bastante usado no dia a dia, porém as provas acabam citando menos, que é a questão do carimbo de data e hora. O que acontece? Uma assinatura digital, como ela é feita por meio de certificado digital, tem a validade. Só que eu não tenho a data que foi feito, necessariamente. Quando foi criptografado aquela informação. Eu tenho a data do documento. Sim, mas a data do documento você falsifica. E aí entra, às vezes, uma questão de comprovar a autoria. Por exemplo, quando alguém vai lá e cria um texto e publica na internet. Se alguém plagiar aquilo, de quem é o texto? De quem registrar primeiro. Como é que você comprova um texto? Se o texto, por exemplo, claro, aí tem que olhar formas e formas que foi publicado. Publiquei no Facebook. Bom, aí o Facebook ele registra lá o horário que foi publicado. Então, é uma ferramenta terceirizada, que não sou eu que controlo, não tenho acesso a ela, e ela está lá, uma rede social, e ela registrou quando foi feita aquela publicação. Eu tenho aquele registro. Se alguém fizer um plágio e colocar lá uma data de criação, fizer um registro posterior a isso, eu consigo contestar, porque eu tenho lá uma rede social onde o controle de horário é da rede social e não meu. Agora, se for o seu site. Tipo, eu tenho lá um site pessoal. E lá no meu site pessoal eu tenho lá um blogzinho meu, só que eu que digo lá, tem lá o controle da data e hora, mas eu consigo inclusive alterar a data e hora daquilo ali. Aquela data e hora tem validade? Como prova de reconhecimento da autoria? Não. Então, o que acontece? Mesmo que tivesse certificado digital, assinatura digital, você não teria comprovação de que você fez naquela data aquele documento. Para poder comprovar, existe o carimbo de data e hora. Então, são empresas que justamente são contratadas para assinar um documento com uma data e hora especificamente. Que elas vão dar essa validação. Esse documento foi criado nessa data. Ele existia nessa data. Basicamente, é um registro num cartório digital. Só que em vez do cartório guardar o documento lá como comprovação, ele mete um selo e diz, esse documento foi criado nessa data, foi apresentado nessa data. Por quê? Questão de patente é uma coisa muito delicada.
Na pior das hipóteses, se você falar assim, eu quero fazer, estou fazendo aqui um projeto, tem aqui uma coisa, eu quero entrar com registro de patentes, não entrei ainda com registro porque estou esperando uma verba e tal. No mínimo, registre em cartório aquilo. Porque o cartório é um órgão confiável que ele vai dizer, esse documento aqui, nessa data, ele existia, eu só quero fazer esse registro. Então, eu quero colocar aqui, deixa uma cópia lá, para ter a comprovação de que naquela data você tinha aquela informação. Para que ninguém conteste depois dizendo, não, isso aqui eu criei antes que você. Você me plagiou ou vice-versa. Então, é essa a ideia. E para isso que serve o carimbo de data e hora. Ele é uma comprovação de momento. Usando a assinatura digital. Mas quem assina são empresas. Então, que prestam esse serviço. Então, carimbo de data e hora é outra estrutura que você tem aí, usada no mundo digital, por essa questão, prazos, datas, de comprovar esse tipo de argumento. Porque a assinatura digital em si não dá esses respaldos legais. A menos que ela tenha sido feita por alguma entidade, e aí terceira, o que não tenha sido você efetivamente que tenha assinado aquilo. Beleza? Tranquilo? Dúvidas no geral aí? Certificação, assinatura, essas coisas? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, vamos falar do resto e depois eu pego essas ali, que elas são deixo elas misturadas nesse aspecto. Melhor. Então, dentro do universo de segurança, primeira coisa que a gente viu são os princípios. A ideia de você ter a disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, o que cada uma delas garante. Consequência do processo é ter a estrutura do não repúdio. Inclusive, é uma questãozinha, uma vez da CESP, dizendo assim, a assinatura digital tem maior potencial de garantir não repúdio que sigilo? Estranha a forma da pergunta. Ela tem maior potencial de garantir não repúdio que sigilo? Primeiro, garante sigilo? Não. Garante não repúdio? Ela garante a autenticidade, não garante? Se tem autenticidade, tem o não repúdio. Então, cuidado com isso. Ela cobrou de uma maneira bem atravessada a ideia, mas trouxe isso. Às vezes a banca foi lá, tirou de um texto em inglês e traduziu uma tradução meio forçada, e aí ficou assim que gerou uma questão. Então, algumas situações que acabam originando isso. E aí a gente vai para o universo de outras situações. A gente tem os malwares. E aí a FEPES, trazendo também esse ponto no seu edital, assim como toda a prova, não tem muito segredo, mas malware não é uma coisa difícil. Mas eu vejo vocês se quebrando a cabeça e se batendo em malware, não sei por quê. Malware é a parte mais decorada da matéria que tem, é malware e redes. Redes vocês até que se dão bem. Agora malware vocês quebram a cabeça. É decorar. O problema que eu tenho percebido é que vocês têm trocado nomes. Que vocês têm confundido bot com boot. Pô, tem um O a mais, o nome é diferente. Não está escrito errado, são dois nomes diferentes. Cuidado com isso. Porque você tem cada malware isso faz isso, malware isso faz isso, malware isso faz isso. Cara, não tem segredo. É questão de coreba. É obrigatório acertar na prova. Não tem como errar esse tipo de questão. Tem, às vezes, uma questãozinha que a CESP vai lá e escreve do jeito CESP de ser. Aí é sacanagem. Quando a banca não se posiciona corretamente, ou fica naquela, em cima do muro lá, que não sabe dizer exatamente o que ela queria dizer. Deixa uma questão muito aberta, genérica. Aí é a banca, não tem muito para onde correr. Mas tirando a CESP, quer dizer, o jeito CESP de ser, conceito, não tem para onde você correr. Então, primeiro, malware é um programa malicioso.
Ele é um programa como outro qualquer. Todo programa do computador é igual. É um programa. É um algoritmo, é uma sequência de passos que foi escrito. A diferença é, o que torna um programa malicioso? O que ele faz. A intenção dele. Então, para ser um malware, ele é um programa como outro qualquer. E como programa, ele vai ser instalado no seu computador. Ele vai executar no seu computador. E aí é questão de você precisar executar ou ele conseguir executar sozinho, que é outro detalhe daí de cada um. Mas, como programa, ele vai ser executado no seu computador. Ou seja, será executado. Esse ser executado pode ser pelo usuário ou automaticamente. Mas ele é um programa. E aí, da mesma característica, você vai observar, é um programa com intenções maliciosas ou com intenção de causar dano. Esse dano pode ser um dano lógico, que é o mais comum, um dano físico, ou um dano moral. Tá, a gente pode abrir aqui o dano moral e financeiro. Ou imagem da pessoa. É um dano que ele vai querer causar. O dano lógico normalmente é alterar a configuração do computador, apagar arquivos, mudar a senha, essas coisas. O dano físico é realmente danificar a peça. E aí a pergunta às vezes é simples. Um malware consegue danificar uma peça do computador? Sim. O malware pode descobrir algum jeito, alguma forma de forçar uma peça a trabalhar além da capacidade dela, que aquela peça chega ao limite e queime, danifique, quebre ou algo do gênero, depende da peça, né? Então pode causar isso. São menos comuns, mas existem. Malware que causa dano moral tem bastante recentemente. O ransomware entraria ali. Ora, ele vai lá, sequestra os seus arquivos e exige uma extorsão, que é um resgate. Se você não pagar, você perde todos os seus arquivos. E aí, recria os arquivos. A importância de fazer backup. E fazer backup eu até sugiro, faça em CD também. Além dos meios mais típicos hoje, a nuvem. Ora, pega as fotos lá, grava as fotos no CD, pega os videozinhos, grava em CD, DVD, né, principalmente, porque DVD cabe mais. Faça um backupzinho de vez em quando com arquivos assim. Tem coisas que não precisa fazer backup, tipo o arquivo de instalação no Windows. O CD de instalação do Windows. Você vai fazer backup dessa desgraça? Você baixa na internet de novo. Agora você baixar na internet a foto do teu filho? E tem gente que acha que funciona isso. Tem gente que pensa assim, vai guardar na internet. Como assim? Eu vejo um monte de gente postando as fotos no Facebook. Tira tudo quanto é foto, posta tudo no Facebook. Fala, se perder do computador, eu pego o Facebook. Tá, e vai fazer o que com ela? Eu vou mandar revelar. Não vai funcionar. Porque vai sair uma desgraça. A qualidade do Facebook, ele joga lá embaixo a qualidade das fotos. Mesma coisa o WhatsApp. Agora teve uma atualização mais recente que até permitia, ele perguntava para você, né, pelo menos, se você quer enviar as fotos em alto na qualidade original ou não. Porque por padrão, na hora que você tirou uma foto, ele já vai baixar a qualidade. E aí tem um grande problema. Tem gente que vai lá e já no automático, já tira a foto com a câmera do WhatsApp. Ela já vai ser tirada em baixa qualidade. Aí depois você vai querer usar essa foto para alguma outra coisa? Não vai. Não vai dar, vai ser uma foto não aproveitável. Então, quero tirar foto, sempre procure tirar foto com a função da câmera do celular. Vídeo, mesma coisa. E aí depois compartilhe ela. Antes de querer já tirar, vou fazer aqui pelo... Tem gente que é pior ainda. De fazer aqui pelo Insta e fazer um Stories. Se fudeu, porque daí você tem menos tempo ainda para conseguir salvar o vídeo. Se conseguir ainda, né? Porque depende um pouquinho mais de trabalho. Então, aí é que está a maneira como as pessoas fazem as coisas. E aí eu vejo coisas absurdas do tipo, a criatura comprar um iPhone só para poder tirar foto e postar no Face e no Insta. Nada contra a burrice da pessoa, mas jogou dinheiro fora. Pegou um celular com a puta câmera para postar foto no Instagram e no Facebook. Não entendo ainda a situação.
Os filtros são os mesmos, não vem dizer que é por conta de um ou outro, você usa os mesmos filtros. Aí tem um aplicativo para torto e direito para poder editar e filtrar as fotos aí. E o pior, se você fizer com o iPhone, você só vai usar no iPhone ou no Mac ou na Apple. Você não consegue mandar para outra pessoa que está usando em qualquer outro celular. Tem umas gambiarras do tipo, você manda por e-mail, algo do gênero, mas pelos meios convencionais e típicos, você não consegue. Tipo, eu quero passar para o meu computador. Você tem um iPhone, mas não tem um MacBook. Qual que é a lógica do negócio? Você vai passar para o computador como? Por e-mail. Aí por e-mail você fica limitado a 20 mega. Aí foi o vídeo. Cadê? Acabou. Se você tiver a conta. Então, problemas de compartilhamento e gerenciamento de arquivos que você tem ao usar uma tecnologia limitada. Quer usar? Show de bola. Então compra o iPhone, compra o iPad, compra o MacBook. Aí faz sentido. Senão não tem concepção muito para a coisa. Tá? Então, alguns probleminhas que tem em relação a tecnologias. E aí os danos morais, hoje, nesse aspecto financeiro, né, também causando problemas em relação a isso. Aí você também tem a essência de que uma vez que você fala em um malware, todo malware infecta o computador do usuário, uma vez que ele é um programa. Vou puxar até aqui. Uma vez que ele é um programa, ele infecta o computador do usuário. O que isso significa? Significa que uma vez executado, seja manualmente ou automaticamente, ele vai se instalar no seu computador. O infectar o computador é instalado no seu computador os seus arquivos. É o malware se copiar para dentro do seu computador ou ele instalar um conjunto de programas ali dentro, para garantir que ele vai permanecer ativo, ficar sempre funcionando. E aí um ponto que eu acho mais crítico é onde você se perde na relação tempo. Uma coisa é a infecção, outra coisa é o dano, que é posterior. O malware, na hora que ele é executado, ele pode já sair fazendo estrago. Às vezes ele só vai se instalar e vai ficar quieto. Mas mesmo quando ele já sai fazendo estrago, ele já se instalou no seu computador. Então, situações. A ideia de infectar o computador, todo malware infecta o computador do usuário. Todo malware vai instalar alguma coisa, vai copiar alguma coisa para dentro do seu computador. Essa é a essência básica dele. Pode ser que depois disso, ele, por exemplo, vai lá e queima o teu HD. Mas ele se instalou no seu computador antes disso. Aí você fala, mas não faz sentido, ele vai se instalar no computador para queimar o HD? Faz todo sentido. Primeiro ele tem que infectar o computador. Aí depois ele vai fazer as tarefas dele, vai executar os que ele foi feito para executar. Então, a proposta básica do que é o malware. E aí a gente tem um conjunto cada vez maior de tipos de malwares. Você tem aí alguns outros nomes que ainda não apareceram no universo de provas e ainda, na verdade, estão mais obscuros. Por quê? Porque ainda não caíram na mídia. Simplesmente para a imprensa, no modo geral, eles não são tão divulgados. São malwares mais, vamos dizer, resguardados, mas é que eles simplesmente são menos apresentados aí ao público de modo geral. Tanto pelo antivírus, que não traz um nome muito específico, como pelos próprios meios de comunicação. Isso é um outro detalhe interessante. Você vai ver que a maioria dos antivírus, quando identifica o malware, ele meio que joga um nome genérico lá. Ele identifica só aqueles mais conhecidos. Você tem tal vírus, você tem tal malware, você tem isso, aquilo. No modo geral é usado, tem uma praga virtual aqui. Então ele generaliza a definição. Então, quais são os principais tipos? A gente tem 3 que são bem basiquinhos. O bot, o backdoor e o exploit. Esses 3, além de serem simples na conceituação, são conceitos. Como assim? São características. Você tem questões que vão falar, tem um malware que faz isso. Se for só a característica de um dos 3, é a identificação indireta. Malware que abre portas, backdoor. Ponto, acabou a questão. Porque é um malware feito para abrir portas. Só que você vai perceber que todo malware abre portas. Só que ele abre porta e faz alguma coisa a mais. Opa, então não é só um backdoor. Então eu tenho um malware que tem a característica de abrir portas. Mas ele não é um backdoor, porque ele tem outras coisas. Ele faz outra característica mais usada para identificar ele. Agora, se eu falar um malware que só faz isso, só abre portas, que a função dele é abrir portas, criar brechas, é um backdoor.
Por isso que esses três são os mais simples, porque eles são o malware conceitual. É o chamado a essência ou o estado da arte do malware. É pelo ser que ele é. Os outros usam essas características. Usam os artifícios que esses três concebem inicialmente. Beleza?